Olá, estudantes! Essa é a nossa primeira aula da oficina de robótica e nessa aula eu vou apresentar para vocês o ambiente onde a gente vai estar trabalhando os nossos circuitos e o objetivo da aula de hoje é fazer acender e piscar um LED. Vamos lá? Antes de começar, eu quero aqui apresentar para vocês a placa onde a gente vai estar trabalhando para fazer todos os nossos circuitos, que é essa plaquinha chamada de Arduino. Eu trouxe aqui 3 versões da nossa placa. Nós temos ela na versão Nano, que é essa menorzinha aqui, ó, esquerda. A placa Uno, que é a que a gente vai estar trabalhando aqui na nossa oficina. E a placa Mega, que ela é um pouco maiorzinha do que essa placa aqui Arduino. Apresentando aqui para vocês alguns componentes, né, algumas partes aqui da nossa placa Arduino. Nós temos aqui então nessa parte superior, onde nós temos aqui essas entradas, tá vendo? Cada furinho desse aqui, preto aqui, ó, são alguns pinos, onde a gente vai fazer as conexões. E aqui nós temos de 0 até 13, onde são os pinos de entradas e saída digitais. E aqui embaixo, de A0 a A5, nossos pinos analógicos, pinos de entrada e saída analógica. O que quer dizer as entradas digitais e as entradas analógicas? Bem, as entradas digitais elas conseguem receber apenas 2 valores, alto ou baixo, ou 0 ou 1. Já a nossa analógica ela é uma variação entre 0 e 1023 e a gente consegue fazer uma conversão de potência através desses valores. A gente vai ver mais à frente quando a gente for utilizar outros componentes, como por exemplo um potenciômetro que eu vou apresentar para vocês também. Aqui destacado em azul, do lado dos pinos analógicos, nós temos alguns pinos relativos à alimentação. Então nós temos aqui o GND, que é o nosso terra, aqui ó, 2 pinos de GND aqui embaixo, como o nosso terra. Nós temos alimentação em 5 volts, 3 volts e alguns outros pinos como reset e ORF, que a gente não vai falar aqui nessa oficina por enquanto. Nós temos aqui esse conector de alimentação externa, que pode ser uma bateria, uma pilha, né, 9 volts e 12 volts. Nós temos aqui também o nosso conector USB, que é onde a gente vai fazer também, a gente pode fazer alimentação e também passar os nossos dados, que a gente vai enviar o código aqui para o nosso Arduino. E esse botãozinho vermelho aqui, que em algumas placas pode vir em algum lugar diferente, pode vir aqui assim, mais ou menos. Ela é o botão de reset, que é para a gente reiniciar a nossa placa. Se der algum erro, a gente quiser reiniciar, é só pressionar esse botãozinho aqui vermelho. Bom, e o que a gente vai utilizar nessa aula de material para construir o nosso circuito vai ser uma plaquinha de Arduino Uno, um LED de 3 volts e um resistor de 220 ohms. Então, o que é o LED 3 volts? O LED 3 volts é essa peça aí que eu estou mostrando agora para vocês, esse componente, e a função dele é emitir uma luz. Então você acende e pode acender e apagar ele, né? E aí esse circuito, esse componente, ele tem aqui 2 perninhas, onde uma delas, se for você pegar ele fisicamente, uma perninha dessa aqui vai ser maior que a outra. Nesse caso a maior é essa aqui, que está mostrando aqui com essa envergadura, com essa curva, né? E ela é chamada de anodo ou positivo. É o nosso positivo aqui, o nosso componente LED. E a perninha menor é chamada também de catódica ou negativo. Nosso resistor, nós temos aqui que a função dele é limitar o fluxo de carga elétrica. Então nós temos aqui um resistor de 220 ohms. Como nosso LED ele é apenas 3 volts e a gente vai ligar a nossa placa em 5 volts, nós temos que fazer limitar que o fluxo de carga não passe os 5 volts totalmente para o LED, porque a gente pode queimá-lo. Então a gente usa um resistor com resistência de 220 ohms para evitar isso aí. Então vamos lá praticar? Voltando aqui para o nosso ambiente, né, do Tinkercad, que eu apresentei para vocês na aula passada, já logado aqui na conta de vocês. Vocês vão vir aqui em circuito e vai ter aqui nosso circuito que a gente criou na aula passada, né, que ficou para a gente implementar aqui. Então eu vou clicar aqui em editar isto, vai carregar um pouquinho, vai abrir aqui nosso circuito, nossa área de trabalho do nosso circuito do Tinkercad. Nós vamos, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é renomear o nosso projeto. Ó. Aqui nessa parte superior, aqui do lado do Tinkercad, vocês podem perceber que tem esse nome aqui, ó,
Então a gente pode clicar aqui em cima e alterar para aula 01 e só clicar aqui em qualquer lugar aqui fora, ó, que ele já vai alterar, tá vendo? Alterou. Pronto, após ter renomeado a nossa aula, nós vamos aqui inserir primeiramente uma placa Arduino. Se vocês não conseguirem achar, vocês procuram aqui, ó, rolando essa barra lateral. Eu vou inserir primeiro o Arduino, que aí eu tenho umas possibilidades. Pronto, cliquei lá no componente, puxei o meu mouse aqui para o centro e cliquei novamente para ele soltar aqui o meu componente na minha área de trabalho. Com o meu componente aqui selecionado, vocês podem prestar atenção, quando a gente clica no nosso componente, ele abre essa barra de informação aqui. Então, clicando no nosso componente, a gente pode rotacionar aqui, ó, rotacionar o nosso componente, tá? Vou estar deixando ele aqui na posição original. Eu posso estar deletando ele daqui da minha área de trabalho, ó. Ele deu um aviso aqui, pode dar OK, falando, avisando que não tem nenhuma placa. Aí vou adicionar novamente, ó. Essa setinha aqui para a esquerda é para a gente desfazer alguma ação que a gente fez. Por exemplo, a gente colocou um circuito, ligou um circuito aqui errado. A gente pode desfazer, assim como a gente pode refazer também nessa setinha aqui girada para a direita. Aqui a gente consegue colocar bloco de notas. Ó. Posso clicar nele aqui, ó, vir arrastar, clicar aqui onde eu quero deixar e escrever uma anotação aqui. Então, ó, placa Arduino. Tá? Se eu quiser apagar, eu posso selecionar o meu elemento aqui e vir na lixeirinha. E também se eu quiser ocultar, simplesmente não quero apagar, eu quero ocultar, eu posso simplesmente clicar aqui nesse olhinho, ó, ele vai ocultar. Vou mostrar, tá? Então aqui eu vou apagar. Aqui do lado, onde tá essas cores em verde, esse traço, esse quadrado, nessa aqui é para você selecionar a cor do nosso fio, que a gente vai estar usando nos circuitos. E aqui é para usar o tipo do fio. Geralmente ele vai usar sempre nesse normal, que a gente vai alterar aqui, mas vão ser as cores dos nossos fios. A gente pode ligar assim, ó. Tá? Pronto. Com a nossa placa aqui Arduino, agora a nossa missão é procurar onde que a gente vai achar aqui o nosso LED, que a gente vai estar inserindo aqui, ó. Então, clico no meu circuito, meu componente, e vou colocar ele aqui. Tá? Para dar zoom é só rolar, ó, o scroll do mouse, enrolar aquela bolinha do centro do mouse. E aí eu tenho aqui, ó, meu elemento. Vou precisar também de um resistor, então já vou puxar ele logo aqui, ó, para minha área. E aí o que, que eu faço para definir a potência do meu resistor, né? Ou a tensão dele. Então eu vou clicar aqui sobre ele, vai aparecer aqui, ó, a caixinha informativa que eu avisei. E aqui em resistência, ó, vocês podem perceber que está 1. Mais um que? 1K ohm. Então a gente vai alterar isso aqui para 220 e aqui, em vez de K ohm, sobe simplesmente ohm. Então vai ser um resistor de 220 ohms. Vou tirar aqui um pouquinho o zoom para mostrar para vocês. Então o que a gente vai estar fazendo aqui vai ser ligar o nosso, a nossa perninha aqui, ó, da catódica, que é o nosso negativo, clicando sobre ele e arrastando até aqui, ó, no GND. Quando aparecer esse quadrado aqui vermelhinho, é porque você já está em cima do pino, e aí pode clicar que ele solta, tá? Só clicar aqui e arrastar para ficar certinho. Pronto, então o nosso negativo já está aqui conectado no nosso GND. E o nosso positivo vai passar por esse resistor. Olha só, passar aqui no nosso resistor. Então eu vou ligar essa perninha aqui do anodo, que é o nosso positivo, nesse resistor. Vou trocar aqui a cor para vermelho, a gente saber diferenciar. E o outro terminal do resistor eu vou ligar aqui no nosso pino de número 13, dos nossos pinos digitais. Pronto, o nosso circuito físico é esse aqui. A gente acabou de montar o circuito do LED. E agora a gente vai para a parte onde a gente vai fazer a programação para ele acender e também para ele piscar. Então nós vamos vir aqui, ó, nessa caixinha aqui chamada de código. Quando a gente clicar aqui, ó, ele vai abrir essa janela. E aqui a gente consegue programar de duas formas. Ou através de blocos, que a gente pode ir arrastando os blocos, tá vendo? Tem vários aqui. Ou a gente pode clicar aqui nessa parte aqui, ó, de seleção, e clicar aqui em texto, que é o que a gente vai estar trabalhando. Ele dá um aviso que a gente vai sair do modo de blocos, a gente clica em continuar, e aí ele abre esse código padrão aqui.
Eu vou apagar para a gente explicar um a um, mas aqui, ó. Quando tem aqui essas duas barrinhas, é os comentários. Então isso aqui não vai servir para o código, é simplesmente um comentário para te avisar alguma coisa. Então a gente pode deletar isso aqui, deletar essa parte aqui também, ó, loop, e apagar aqui também, para explicar um a um. Então vamos lá. Nós temos duas funções principais aqui no nosso programa, que é essa função chamada de void setup, que ela é executada apenas uma vez quando inicia o nosso programa, e a função void loop, que é aquela que vai ser executada durante todo o programa. Então, para a gente fazer o circuito do nosso LED, a gente pode começar da seguinte forma. Aqui no void setup, a gente vai definir o nosso pino, onde a gente colocou aqui o nosso LED. E aí, para definir o pino, a gente define assim, ó, pin minúsculo, aí o M maiúsculo, mod, pin mod, tudo junto, abre parênteses, e aqui a gente passa dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual é o pino e depois o modo do pino. Percebam que aqui a gente colocou o nosso LED, nosso positivo do LED, aqui no pino 13. Então aqui no nosso código, ó, o primeiro parâmetro vai ser o quê? 13, vírgula, e a gente pode definir aqui dois parâmetros, ou input ou output. O que é o input e o que é o output? O input é quando a gente quer colocar algum dado do componente para a placa. Nesse caso, a gente não quer colocar uma informação do componente, que é o nosso LED, para a placa. A gente quer enviar um sinal da placa para o nosso componente, que é o LED. Então, a gente vai colocar ele no modo de saída, de output. E aí, fecha o parêntese e não esquece também de colocar o ponto e vírgula aqui no final. Pronto. Aqui nosso setup já está concluído. Agora nós vamos descer aqui para a nossa função void loop. Então aqui, ó, dentro das chaves, a gente vai definir um sinal digital. A gente define da seguinte forma: digital, aí com W maior, write, digital write. Abre o parêntese e a gente vai definir novamente qual é o nosso pino que a gente quer enviar aquele sinal. Então, no meu pino 13, eu quero enviar um sinal alto. O sinal alto quer dizer que eu quero ligar o meu LED. Então, se eu quero ligar, eu coloco high. Se eu quero desligar, eu coloco low. Mas antes de desligar o meu LED, eu preciso dar uma espera para o meu programa. Então, eu vou colocar um delay de 1000 milissegundos. Aqui no nosso delay, esse parâmetro que a gente passa, ele é um número em milissegundos. Então, 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então, eu estou falando aqui para o programa que ele vai ligar o meu LED, aqui ó, na linha 9, tá vendo? Ele vai ligar o meu LED, que está no pino 13, esperar 1 segundo e agora eu quero que ele desligue o meu LED. Então, o que é que eu vou fazer? Digital write, porta 13, e agora eu coloco um low, ou seja, mandei ele desligar. Pronto. Depois que eu pedir para ele desligar o meu LED, eu peço para o meu programa esperar mais 1 segundo usando a função delay 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo. Então ele vai ficar aqui, ó, nesse loop infinitamente enquanto o meu programa estiver rodando. Então ele vai, recapitulando, ele vai ligar o meu pino 13, enviar um sinal alto, que é ligado, né? Um bit 1. Depois ele vai esperar 1 segundo. Aí ele vai desligar o meu LED e depois esperar mais 1 segundo para que ele possa ligar novamente. E aí ele fica fazendo esse ciclo aqui até que a gente pare a nossa simulação. Então vamos lá, vou tirar o zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. E aí do lado aqui do botão código nós temos esse botão aqui, ó, iniciar simulação. É aqui onde a gente começa a realmente rodar o nosso programa. Então clicando aqui em iniciar, vamos esperar. E aí, ó, tá vendo o nosso LED aqui, ó? Ele acende, espera 1 segundo, desliga. Para a gente parar a nossa simulação, a gente pressiona aqui, parar a simulação. E o nosso circuito está concluído. Então, o que eu quero propor aqui para vocês para a próxima aula é que vocês acrescentem mais um LED. A gente adicionou um aqui.
E eu quero que vocês adicionem um LED, pode ser um LED de outra cor. Como é que vocês alteram a cor do LED? Clica aqui em cima do LED, ó, e aí vai aparecer essa caixinha de informações. Tá vendo aqui a cor do LED? Vocês podem selecionar várias outras cores aqui, ó, vermelho, verde, amarelo, pode ser a cor que vocês quiserem. Aí vocês colocam um outro LED para piscar também, mas eu quero que ele pisque alternado. Como que é piscar alternado? Quando o LED vermelho estiver aceso, vamos supor que vocês tenham colocado um verde. Quando o vermelho acender, o verde apaga. Quando o verde acender, o vermelho apaga. Então eu quero que ele pisque alternado. Bom, na aula de hoje é só isso. Espero vocês na próxima aula. Até a próxima.